O texto nos diz o seguinte, Josué, capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Bendita seja a palavra gloriosa do Senhor Jesus. Meus irmãos, esse texto que acabamos de ler é um texto que se sobressai como um marco na vida, bem como na trajetória de todo aquele povo que saiu do Egito, que saiu da escravidão, que saiu da servidão de aproximadamente 430 anos da mão do faraó do Egito. É um marco, meus queridos, porque após a morte do grande líder, após a morte do grande legislador, após a morte do grande servo de Jeová, Moisés, o povo agora precisa de um sucessor. E esse é um texto, sem sombra de dúvidas, que se torna um divisor de águas, porque é aqui no versículo 9, onde Deus agora comissiona, onde Deus agora unge, onde Deus agora separa um homem por nome de Josué, para dar continuidade à trajetória de peregrinação no deserto. Esse livro, meus queridos, o livro de Josué, ele é o primeiro livro da seção dos profetas. Ele é o primeiro livro depois do Pentateuco. E ele tem como proposta dar continuidade a tudo aquilo, a toda aquela história que está se desenrolando em Deuteronômio, a toda aquela história que está sendo narrada desde o Gênesis. Mas é interessante, meus irmãos, porque o propósito primário é justamente, meus irmãos, continuar mostrando os grandes livramentos, mostrando a intervenção sobrenatural de Deus no decorrer dessa caminhada. E o livro de Josué faz isso muito bem. E depois que Deus separa e unge, consagra Josué como sucessor de Moisés, ele agora dá alguns conselhos. Ele agora usa algumas palavras que eu classifico e as denomino como pérolas. Pérolas que nesta noite o Senhor está dando a oportunidade de aprendermos para aplicarmos em nossa vida. Acompanhe comigo o texto. O texto nos diz o seguinte: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olha, perceba que há um jogo de palavras. Há 4 palavras que Deus utiliza como conselhos práticos e didáticos para a vida de Josué. Perceba que o versículo 9, ele inicia Deus dizendo o seguinte: ei Josué, seja forte. Em primeiro lugar eu quero destacar essa palavra: seja forte. Essa foi a ideia que Deus quis implantar no coração de Josué. E o que significa essa palavra? A
raiz primitiva, ela é uma palavra de origem hebraica. É a palavra shazak. É a palavra que traz a ideia de ser firme, de prevalecer, de ser resoluto. Shazak traz a ideia de ser absolutamente persistente. Quando Deus usa essa palavra, seja forte, para ministrar sobre o coração de Josué, ele estava dizendo: seja resoluto, seja persistente, seja firme, que nada lhe abale no decorrer do seu caminho. Essa palavra é muito aplicável aos dias de hoje, porque existem momentos, meus irmãos, que se efetivamente nós não buscarmos essa força, esse shazak para a nossa vida, nós seremos terrivelmente destruídos. Eu não sei como você se encontra, espiritualmente falando, nesta hora. Eu não sei como está a tua mente, o teu coração, como está a tua saúde emocional. Mas a palavra que eu quero ministrar ao teu coração nesse momento, o conselho prático e didático que eu quero te dar nesta hora, é para que você seja forte, para que você seja persistente, para que você seja resoluto, para que você seja continuamente firme em seu caminhar, em seu propósito, bem como também em seus passos. Glória seja dada ao Senhor. Deus, depois de aconselhar pastoralmente a Josué com essa palavra, seja forte, ele agora usa uma outra palavra, uma outra expressão, para dar continuidade ao seu raciocínio. E acima de tudo, a mensagem que ele queria que Josué compreendesse. Perceba no texto mais uma vez. Ser forte. Depois ele diz: seja corajoso. Amém, meus irmãos? Em primeiro lugar, Deus diz a Josué: seja forte. Em segundo lugar, Deus usa a palavra: seja corajoso. O termo nos originais é o ramaters. E essa palavra, ela tem um significado profundo, bem como um significado muito intenso, porque ela traz a ideia, em outras palavras, Deus estava querendo dizer a Josué: ei, meu filho, seja sólido. Ei, meu filho, seja duro. Em outras palavras, Deus estava querendo que Josué compreendesse que ele precisava ser bravo, que ele precisava ser audacioso. E é isso que muitas vezes nós precisamos em nossa caminhada. Não basta apenas, meus irmãos, sermos fortes. Perceba que aqui é uma cascata, aqui há uma dependência intrínseca um do outro. Ele diz que é preciso ser forte, ou seja, ele diz em outras palavras: você precisa ter capacidade de lidar com as situações adversas, bem como também você precisa ultrapassar todas as situações difíceis que batem na porta da tua casa. Seja forte e seja corajoso. Mostre a sua força. Seja uma pessoa obstinada e, acima de tudo, seja resoluto. Quem está sendo edificado com essa mensagem? Dá um glória a Deus.
Deixa Deus ouvir o teu glória, deixa Deus ouvir tua exaltação ao nome dEle, deixa Deus ouvir tua gratidão a Ele. Deixa Deus ministrar, bem como revigorar tuas forças, que provavelmente já estejam fracas. Depois de Deus falar sobre a ideia de coragem, Ele agora usa um outro termo. Ele agora se instrumentaliza de uma outra expressão. Perceba no texto: seja forte e corajoso. E agora ele diz: não temas. Não temas, meus irmãos. Não tema absolutamente nada daquilo que aconteça e que se suceda na sua vida. Não temas os perigos. Não temas as setas. Não tema nenhuma artimanha, nenhuma cilada. Não temas aos teus adversários. Não temas os dias maus e aqueles que se levantam contra você. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Não temas, porque Ele tem cuidado da sua vida. Não temas, porque mesmo que você não esteja vendo, Ele está cuidando de você. Não temas, porque não importa o que aconteça, Ele estará continuamente ao seu lado nessa jornada terrena. Você pode até desistir de si mesmo. Você pode até pensar em colocar um ponto final em sua trajetória. As pessoas podem até olhar para você e dizer: não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem mais solução. Chegou o fim. Mas lembre que Ele é aquele que, quando você desacredita de si mesmo, Ele continua crendo, acreditando e investindo na sua vida. Não temas, porque Ele tem guardado a sua vida nos dias maus. É essa a ideia que Deus quer que Josué compreenda quando ele usa a palavra não temas. Nos originais essa palavra é a palavra harates. É uma palavra que traz uma conotação de não se oprima, que traz a ideia contrária ao apavoramento. Deus estava querendo ministrar ao coração de Josué uma palavra no sentido de: não se atemorize. Não permita que o sentimento seja mais forte do que a sua confiança em Deus. Deixa Deus ser Deus de fato e efetivo na tua vida. Não temas, não se oprima, não se apavore, não se atemorize. E por fim, ele usa ainda uma outra palavra. Voltemos ao texto. Ser forte, seja corajoso, não temas e nem te espantes. Não te espantes. A palavra usada originalmente é a palavra chataque ou chataken. E ela, meus irmãos, traz uma ideia sobre o abatimento. Ela traz uma conotação sobre a ideia de amedrontamento. O que Deus estava querendo que Josué compreendesse com esse termo utilizado era que ele não podia se abalar com as coisas que iriam acontecer no decorrer da sua trajetória.
O que Deus estava querendo que Josué compreendesse é que mesmo quando as coisas estivessem contrárias, ele não poderia se entregar, ele não poderia se apavorar. Como você tem lidado quando não sabe mais o que fazer? O que você tem feito quando você não sabe mais o que fazer? Qual tem sido a tua conduta? Quais as estratégias utilizadas para lidar com os dias maus? Deus disse a Josué: não se espantes. Deus estava preparando esse homem, porque Deus sabia que coisas grandiosas em todos os sentidos aconteceriam em sua jornada. Quando Deus separa um homem ou uma mulher, quando Deus tem planos, desígnios e acima de tudo, quando Ele quer usar alguém, Ele prepara em todos os aspectos e em todos os sentidos, para que essas pessoas saibam efetivamente lidar com todas as situações. O próprio apóstolo Paulo, ele disse: eu sei lidar com a abundância, mas também sei lidar com a escassez. Eu sei lidar com a fartura, mas também sei lidar com a pobreza. Perceba que os maiores soldados, os estudantes vocacionados, Deus pega todos eles, leva para o deserto, para eles aprenderem a dar valor às coisas mais simples, mínimas e aparentemente insignificantes. Deus está trabalhando, Deus está capacitando, Deus está dando conselhos a Josué. O primeiro conselho é: seja forte. O segundo conselho é: seja corajoso. Terceiro, não temas. Quarto, não se espante. Esses também são os conselhos que, à luz das Sagradas Escrituras, eu quero dar a você, que está me ouvindo, que está me assistindo, na tela do seu smartphone, no televisor da sala da sua casa ou do seu quarto. Entenda de uma vez por todas que chegou a hora de aplicarmos a palavra de Deus praticamente no nosso dia a dia, na nossa vida e nas nossas ações e condutas. Para finalizar, eu quero que você entenda que quando Deus insiste e persiste nos mesmos discursos, é porque está chegando a hora de mudar, é porque está chegando a hora de sermos transformados, de sermos ministrados. Lembre, quando Ele diz seja forte, Ele está dizendo seja firme, prevaleça, seja resoluto, seja persistente. Quando Ele dá o conselho e usa a palavra seja corajoso, em outras palavras Ele está dizendo: ei filho, seja sólido, seja duro, seja bravo, seja audacioso. Em penúltimo lugar, quando Ele usa a palavra não temas, Ele está querendo dizer: não se oprima, não se apavore, não se atemorize. E por fim, quando Ele se instrumentaliza do termo não se espantes, Ele está querendo que nós compreendamos que não podemos nos abater. Ele está querendo que nós entendamos que não podemos nos amedrontar, nem tampouco permitir que o apavoramento permeie em nosso coração.
Que Deus abençoe sua vida. Eu quero orar por você nesse momento. Feche os seus olhos. Senhor Deus, à luz dessa poderosa ministração, à luz do esclarecimento bíblico, em primeiro lugar nós queremos te agradecer. Te agradecer porque tu és um Deus fiel. Um Deus que tem cuidado. Um Deus que tem continuamente estado do nosso lado. Te pedimos, ó Pai, neste momento, para que essas 4 palavras sejam ministradas e gravadas na tábua do nosso coração. Não deixa que o inimigo roube. Não deixa que ninguém nos assalte. Não deixe, Pai, que nada retire de dentro de nós essa poderosa mensagem desta noite. Que em nome de Jesus, milagres, transformações, providências e mudanças possam ocorrerem através da tua gloriosa mensagem, Senhor. Esse é o nosso pedido, desejo e oração. Em nome de Jesus.